Olá, irmãos. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza: é o Senhor quem nos escolhe, irmãos. É o Senhor que nos escolhe. Irmãos, durante muito tempo eu tive numa busca, eu chamava de busca espiritual, porque eu transitei por diversas linhas de pensamento atrás da verdade. E, durante esse processo de leitura, de conhecimento, irmãos, né? Nada preenchia o meu coração, irmãos. Nada tinha uma. Nada era. Nenhuma dessas construções eram sobre a rocha. Mas, para mim, todas essas construções, elas estavam sobre a areia, irmãos. Né? Durante essa jornada espiritual, essa busca. E a glória do Senhor, ela é tão grande quando a gente procura fazer essa jornada de forma genuína e de forma entregue, que foi a maneira que eu estava fazendo, a obra dele é tão grande, irmãos, que é como se ele olhasse para nós. É como se ele ficasse nos observando, vendo a gente se divertir durante essa jornada. Porque o Senhor, ele conhece o nosso coração e ele sabe que você está indo de encontro à verdade, você quer encontrar a verdade das coisas. Por que eu falo isso, irmãos? Porque assim, quando eu comecei essa jornada espiritual, eu queria encontrar a verdade, mas no fundo do meu coração, eu pensava assim, cara, eu nunca vou encontrar a verdade das coisas. Porque eu acreditava que as coisas eram todas relativas. Mas mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu me entreguei e fui. E então eu comecei a ler várias linhas de pensamento. E se passaram aí alguns anos. Mas voltando, irmãos, como a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele olha para a gente e Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que a gente não tá para brincadeira. E era assim que eu estava, irmãos, eu não estava para brincadeira. Eu queria encontrar a verdade. Mesmo sabendo que no fundo lá eu sabia que eu não ia achar, mas eu queria ir atrás dela. Eu farejava, eu confrontava as linhas de pensamento entre si, encontrava incoerências, né? E assim por diante, irmãos. Até que, de maneira muito sutil, eu não ficava muito tempo em cada linha de pensamento. Eu ficava, sei lá, eu ficava assim uns 2 anos em cada uma delas, estudando, 1 ano e meio, 2 anos assim, tentando conhecer e avaliando. Mas até que chegou um momento que eu estava assim, num mato sem cachorro, irmãos. Eu não. Já tinha perdido já toda a minha
minha base de vida, assim. Vocês conhecem o niilismo? Então, irmãos, eu estava numa espécie de niilismo da vida. Eu estava vivendo de uma linha de pensamento em que me colocou em maus lençóis, assim, na questão mental, aonde eu me via navegando num barquinho no meio do oceano, sem saber para onde ir, apenas à deriva, esperando o vento te levar para algum lugar. Era assim que eu me via, extremamente sombrio, extremamente triste e extremamente sem qualquer sentido. Um grão de areia, né, no deserto, ou Deus nem sabe que você existe. Você não é importante para Deus. Deus, se é que Deus existe, Deus nem sabe que tu existe. Sabe, irmãos, aqueles pensamentos de que a gente não é importante para Deus, de que a gente é só mais alguém pisando nesse mundo aí, que amanhã ou depois vai morrer e tudo acabou, já era. Mais ou menos por aí, irmãos. Mas a glória de Deus ela é tão grande que ela nos direciona. E de forma muito sutil, houve um pensamento. Deus usa as coisas para nos mandar uma mensagem. E eu assisti um vídeo na internet e uma das frases que ficou marcada naquele vídeo é: faça o caminho de volta. E aquilo ficou-me durante semanas, faz o caminho de volta. E eu fiquei pensando, para onde? Falta um livro que eu ainda não conheci. Falta uma linha de pensamento que eu ainda não conheci. Falta uma linha de pensamento que eu sabia que era complexo, mas eu nunca tinha me interessado em conhecer. O livro era a Bíblia. Então, irmãos, eu fui conhecendo a Bíblia de maneira muito sutil. Eu fui pelas beiradas. E então eu senti que aquele era o propósito do Senhor. O Senhor sabia que eu estava em busca da verdade. E eu, ao encontrar a Bíblia, ao encontrar Jesus Cristo, eu encontrei a verdade. Porque Jesus é a verdade. O Senhor me deu aquilo que eu procurava. Eu procurava a verdade. E o Senhor é a verdade. Irmãos, quando essa reflexão veio, foi algo libertador. Então esse foi o início de uma caminhada
de uma nova caminhada. E mais do que isso, irmãos, da única verdadeira caminhada. Porque de todas as linhas que eu passei, que eu conheci, muito bonitas, palavras, mas nenhuma testificava no coração como a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, ela testifica no seu coração, ela fica chumbada no teu coração, ela fica. Então esse, irmãos, foi o início. Paz a todos.